Exatamente isto. Você não é o dono da igreja. Você não é o cabeça da igreja. Você não é insubstituível. Aquela cadeira não é uma cadeira cativa, nem a sua posição na igreja. Eu sou o pastor Divino Silva, falando aqui mais um pouco sobre o CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Colossenses capítulo 1, versículo 18, Epáfras foi o responsável de levar a mensagem de fé e de esperança, de salvação aos irmãos, lá em Colossenses, aos Colossenses. Exatamente isso. Só que esse texto 1:18 de Colossenses fala que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Efésios, na referência bíblica aqui abaixo, se refere que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, não existe maior sacrifício do que o que Cristo, Jesus, fez por nós. Então, a igreja, ela é um corpo. Só que o cabeça não é você, é Cristo. Ou seja, você não é o dono da igreja e nem insubstituível, você é substituível. Você não deve ter a igreja como uma empresa, como um negócio. É uma chamada, é um ministério. Paulo chegou a relatar isso sobre aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha a referência bíblica mais aqui abaixo. Então, trazendo aqui o ponto-chave desta mensagem, você não é o cabeça da igreja. Você pode ser um administrador, você pode ser o pastor, você pode ser o copastor, o vice, você pode ter as melhores funções na igreja, uns por conveniência, outros por status, outros por condições financeiras e outros não. Outros têm a capacidade, a chamada, a vocação e estão ali no campo servindo nesse aspecto desses textos bíblicos aqui abaixo, que eu espero que você esteja lendo todas as referências bíblicas sobre o nosso CPO. Lembrando que você não é o cabeça, não é insubstituível. É por isso que aquela cadeira não é uma cadeira cativa, não é sua cadeira. Ali é uma função a qual Deus determinou o tempo exato para você ficar representando, fazendo a obra de Deus naquela ocupação eclesiástica. Eclésio ou eclésia, esse termo é de dentro para fora. Se a igreja não tem um padrão de comportamento, do discipulado, do evangelismo, de missões, ela de fato não está sendo uma igreja. Porque o termo igreja, eclésia, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Observe lá Atos capítulo 13, quando separou Paulo e Barnabé para uma obra específica. Tiago foi pastor em Jerusalém por 30 anos. Pedro fez alguns trabalhos específicos na centralidade para que os discípulos pudessem compreender o pós-mim, aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, vinde após mim e eu vos farei. Mateus capítulo 28, Atos capítulo 1, versículo 8. Então isso centraliza todo o esquema bíblico sobre o padrão do obreiro, o comportamento desse obreiro que não é insubstituível. Então você não pode ter ciúme quando alguém for se aproximar da igreja. Você não pode achar que aquela cadeira é sua e você imaginar, se ele se aproximar, então logo eu vou perder a minha função. Não é tua função. É a função a qual Deus determinou para você ficar um período de tempo. Vai chegar um momento que você vai ser sim substituível. Vai chegar um momento que outro vai sentar nessa cadeira, a qual você tanto protege, a qual você tanto gosta, ama. Ou então o status, o poder, chega um momento que hoje você está, amanhã você não estará.
Hoje você não está jubilado, amanhã você vai estar jubilado, amanhã a idade chega, amanhã essa força já não é tão expressiva, o conhecimento já não vai ser tão assim avantajado. Chega um momento que nós somos substituível, mas chega um momento que a gente quer proteger algo que Cristo é o cabeça. Você é só o corpo. Você faz parte deste corpo que é a igreja, onde Paulo explica que esses dons são repartidos para aquele que for útil. E cada um ele tem sua função. Olha o texto bíblico aqui sobre os dons espirituais e sobre o ministério. Então, não faça isso. Agregue pessoas. Quando chegar um obreiro na sua igreja, você tem que agregar ele, você não pode ter medo dele, você não pode ter medo da tua função, da tua cadeira, da tua posição, do teu status, do teu poder. Você tem que fazer com que a obra ande. Então você não é um verdadeiro cristão e longe está de ser um obreiro exemplar, um obreiro aprovado, que Paulo chegou a falar aqui a Timóteo, no capítulo 2, o verso de número 15. Então, você não é insubstituível, você não é o cabeça da igreja, e sim Cristo. Você só é um administrador e talvez só temporário. Abraços, pastor Divino Silva. Tudo de bom para você. Vamos para o próximo assunto, ainda nesse texto de Epáfras, capítulo 1, o verso 18 aos Colossenses.